Olá, sou o professor Flávio Tabellini. Vamos ver exemplos de condução em regime transitório. Exemplo 1. Aquecimento de um cubo. Método da capacitância global. Um cubo feito de uma liga de 90% de cobre e 10% de alumínio com aresta de 30 mm está inicialmente a temperatura de 300 Kelvin e é exposto a uma corrente de ar aquecida, que está a uma temperatura de 560 Kelvin, e com um coeficiente de transferência de calor por convecção de 32 watts por metro quadrado Kelvin. Nesse exercício, vamos desprezar a transferência de calor por radiação e considerar as propriedades constantes avaliadas na temperatura média entre a temperatura inicial do cubo e a temperatura da corrente livre. A densidade da liga vale 8.880 kg por metro cúbico. Determine o número de Biot. Na letra B, quanto tempo vai levar para o cubo atingir a temperatura de 380 Kelvin? Letra C, temperatura do cubo depois que ficou 10 minutos na corrente de ar. D, a energia transferida para o cubo nesses 10 minutos. As propriedades da liga de 90% de cobre e 10% de alumínio em função da temperatura são dadas nessa tabela aí, tá? Então tá aqui. Bom, letra A, número de Biot. Comprimento característico é dado por volume sobre área superficial. O volume do cubo é L ao cubo e a área superficial é 6 vezes L ao quadrado, que vai dar L sobre 6. 0,03 dividido por 6, que vai ser igual a 0,005 metros. As propriedades do cubo avaliadas na temperatura média, né? Então 300 mais 560 dividido por 2 vai dar 430 Kelvin. Olhando lá naquela tabela, interpolando, a condutividade do cubo vai ser 53,05 watts por metro Kelvin e o calor específico de 472,8 joule por quilo Kelvin. O número de Biot é o coeficiente de transferência de calor por convecção vezes o LC sobre K, vai ser o 32 vezes 0,05 dividido por 53,05. Esse resultado vai dar 3,016 vezes 10 a menos 3, bem menor que o 0,1, tá? Então a gente pode usar o método da capacitância global. B. Quanto tempo vai levar para o cubo atingir a temperatura de 380 Kelvin? Bom, nós podemos escrever essa temperatura dimensional em função do Biot e do Fourier, tá? Então, nós temos a temperatura que nós queremos atingir 380 Kelvin, a temperatura da corrente livre de 560 Kelvin, temperatura inicial 300 Kelvin, tá? É exponencial do menos o Biot, tá? Vezes o Fourier. Então, o número de Fourier vai dar 121,92. O número de Fourier está relacionado com o tempo, ok? Porque aqui, nesse caso, do método da capacitância global, a temperatura de um determinado objeto só é função do tempo. Então, para calcular o número de Fourier, nós vamos precisar da difusividade térmica do sólido, que é igual a K sobre ρCp, tá? Substituindo os valores, esse valor vai dar 1,2750 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Fourier é igual a alfa vezes T sobre LC ao quadrado. Então, substituindo os valores, o tempo vai dar 239,1 segundos, ok? Então, esse é o tempo que demora para o cubo atingir 380 Kelvin. Temperatura do cubo depois que ficou 10 minutos na corrente de ar. Bom, essa expressão agora da temperatura, tá? Que tem o coeficiente de transferência de calor por convecção, área superficial do cubo, densidade, calor específico e volume, isso aqui tudo, e o tempo também, tudo isso aqui é o Biot vezes o número de Fourier. Tá? Então pode usar daquela outra forma, igual a gente usou no item B, ou igual aqui no item C. O resultado é o mesmo, tá? Substituindo os valores, a gente vai ter que a temperatura vai dar 456,7 Kelvin, ok? Né? Então ficou mais tempo, então aqueceu mais. Então, a energia transferida para o cubo nesses 10 minutos, ok? A energia transferida, a gente usa essa expressão aqui, que é integral, né, utilizando aquela temperatura junto com a taxa de transferência de calor por convecção, ok? Então, substituindo os valores nessa expressão aqui, tá? Tudo isso aqui, tá? Vai dar um resultado de que de menos 17.612 joule. Então, a energia transferida pelo cubo vale 17,60 kJ, tá? Esse Q deu um negativo, tá? Por causa da convenção que é desenvolvida a fórmula, ok? Mas tem que lembrar que a variação de energia térmica do cubo aumentou,
tá? Então, é um valor positivo, tá? Isso aqui é só questão de sinal aí, mas tem que entender que o cubo está sendo aquecido, beleza? Bom, exemplo 2, aquecimento de uma placa plana com gradiente de temperatura, tá? Uma placa de aço inoxidável, a ESI, tá? 302, espessura 2L de 120 mm, está inicialmente a temperatura de 34 graus Celsius e é exposta a uma corrente de ar que está a uma temperatura de 500 graus Celsius, com coeficiente de transferência de calor por convecção 50 watts por metro quadrado Kelvin. A placa é retangular, mas a espessura é muito menor do que os outros lados, e a transferência de calor ocorre na direção da espessura. A densidade do aço inoxidável vale 8.055 kg por metro cúbico. Então, está aqui ó, a figura da placa, tá? A transferência de calor, né, vai ocorrer nessa direção do 2L aqui, tá? Então, ó, o que nós vamos determinar? Letra A, o número de Biot. B, o tempo mínimo para que a expressão simplificada possa ser usada. C, quanto tempo vai levar para o centro da placa atingir a temperatura de 200 graus Celsius. D, a temperatura na periferia para o tempo calculado no item C. E a energia transferida para a placa por unidade de volume para o centro da placa atingir a temperatura de 200 graus Celsius, ok? Então, tá aí, vamos ver. Então, ó, aqui as propriedades do aço inoxidável em função da temperatura, condutividade térmica e o calor específico. Então, vamos lá. Letra A, número de Biot, né? Então, para o cálculo do número de Biot, nós vamos usar a temperatura média entre a temperatura inicial e a temperatura da corrente livre, que vai dar 267 graus Celsius, que corresponde aqui aos 40 Kelvin. Para essa temperatura, interpolando, nós vamos ter uma condutividade da placa de 19,19 watts por metro Kelvin e um calor específico de 544,9 joule por quilo Kelvin. Beleza? Tá? Tem duas barras aqui, mas é uma só. Bom, o número de Biot é dado por essa forma aqui, né? Que vai ser concentração de calor por convecção vezes metade da espessura da placa dividido por K. Então vai ficar 50 vezes 0,06 dividido por 19,19, que vai dar um resultado de 0,1563, que é maior que 0,1. Tá? Então, a gente não pode usar o método da capacitância global. Temos que usar uma condução em regime transitório que leva em consideração o gradiente de temperatura, ok? B, o tempo mínimo para que a expressão simplificada possa ser usada, que é essa que nós vamos usar. Então, o tempo mínimo é para Fourier igual a 0,2. Tá? Então, a gente vai precisar da difusividade térmica, o alfa, que é K sobre rho CP, da placa, que vai dar 4,3721 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Então, o tempo mínimo, a gente substitui aqui, o Fourier vale 0,2, o alfa, vezes o T sobre o 0,06 ao quadrado. Esse tempo vai ser de 165,8 segundos. Então, esse método ele funciona para um tempo maior que esse valor, ok? Então, ó, quanto tempo vai levar para o centro da placa atingir a temperatura de 200 graus Celsius? Bom, então, o centro da placa é para x igual a 0, menos a gente vai usar a expressão para a temperatura dimensional para uma placa com um gradiente de temperatura. Então, vai ficar a temperatura menos T infinito sobre T inicial menos a temperatura da corrente livre é igual a C1 vezes o exponencial de menos epsilon ao quadrado vezes Fourier vezes o cosseno de epsilon vezes x asterisco. Esse x asterisco é o x sobre a metade da espessura da placa, ok? Então, nós temos aqui a tabela seguinte que traz o valor do epsilon e do C1, tá? Calculamos o Biot está entre esses valores aqui, nós vamos interpolar, ok? A gente interpola para 0,1563, a gente acha o epsilon 0,3848 e o C1 1,0246. O centro da placa, o x asterisco é 0, tá? Esse cosseno vai dar um cosseno de 0, que é 1, então só vai ficar em função desses valores aqui. Então, o Fourier para essa situação, substituindo os valores, vai dar 3,384, ok? E aí a gente utiliza a expressão do Fourier, que é para o tempo adimensional, né? A gente, fazendo os cálculos aqui, o tempo vai dar 2.584 segundos, tá? Então, a placa leva mais ou menos 43 minutos para atingir a temperatura de 200 graus Celsius no centro, beleza?
A letra D, temperatura na periferia para o tempo calculado no item C. Bom, na periferia o x asterisco é igual a 1, tá? Então nós vamos usar essa expressão aqui é a mesma, aqui tudo é igual, o que vai mudar é o valor do x asterisco que vale 1, ok? Então, tem que tomar cuidado que o cálculo na calculadora do cosseno, esse argumento aqui, o 0,3848, que é o resultado vezes 1, que é igual a vezes 1, né? Tem que estar irradiando. Cuidado com isso, senão o resultado dá errado. Então, essa temperatura vai ser de 221,9 graus Celsius. Beleza? E letra E, energia transferida para a placa por unidade de volume para o centro da placa atingir a temperatura de 200 graus Celsius. Tá? Então, a gente usa essa expressão aqui, tá? Já está pronta. O Q0 é esse aqui, o θ 0 asterisco é esse valor, e o θ asterisco 0 é esse valor aqui da relação da temperatura. Tá? A gente precisa dos dois, do θ 0 asterisco e do Q0. O θ 0 asterisco a gente tem esse valor aqui, a gente acha, 0,64378. A gente calcula o Q0, tá? Que vai, por unidade de volume, que vai dar menos 2.045 MJ por metro cúbico, ok? E aí a gente substitui na expressão do Q, tá, ok? E esse resultado, a energia por unidade de volume, vai dar menos 760,7 MJ por metro cúbico, tá? Então a energia transferida para a placa foi de 760,7 MJ por metro cúbico, beleza? Mesma coisa, tá? Então a energia térmica da placa aumentou.